Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo aqui no canal Remanescente e hoje a gente vai trazer mais uma história de conversão. E essa história é forte, é uma história que é um pouco interligada com a minha, porque o despertamento desse irmão, ele foi muito similar em todos os tópicos. Então, é uma história que se completa assim junto com a minha história, sabe? E é um irmão que ele também está dedicado em trazer a verdade do evangelho, trazer a verdade que há muito tempo ali serve oculta e Deus trouxe revelação. Então, conversei com ele, já participou comigo aqui no canal, mas ele ainda não tinha contado a história dele. Então, hoje, ele vai contar a história dele, como que aconteceu até chegar aqui. Então, agora, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o meu irmão, Gleison Perso, está entrando com a gente aqui. Como é que tá, irmão? Tudo bem contigo? Fala, meu querido, graça e paz. Como é que estão as Graça e coisas aí? paz, irmão. Tá Tudo tudo bem? tranquilo. Tava falando com o pessoal aqui que a nossa história ela é um pouco interligada, né? Tanto no assunto como na religião, no despertar, eu acho que parece que Deus trabalhou no mesmo quesito. E um pouco ali na frente a gente acabou se conhecendo, gravamos um vídeo aí faz um ano mais ou menos, e dali Aham. para frente a gente só trocou algumas ideias e tal, mas eu disse assim, quando tiver oportunidade eu quero trazer o irmão Gleison aqui para contar a história dele, porque a Sim. história dele é uma história de despertamento, né? E você vai ver lá na frente, a gente vai trocar essa ideia, eu vou te contar aí algumas coisas que aconteceram no momento que eu comecei a te assistir também. Para os irmãos que não entendem, o irmão Gleison ele tem um canal no YouTube chamado Guerreiros de Yeshua. Eu vou colocar aqui para vocês, já quem está aqui no canal Remanescente, já vai ali e se inscreve, tá? Guerreiros de Yeshua, Gleison Perso. Você quiser pesquisar, pesquisa aí no YouTube, você vai achar um material vasto. O irmão ele tem um trabalho onde ele teve o despertar, ele vai contar a história dele, escreveu alguns livros e esses livros têm ajudado muita gente. Eu também já adquiri um livro, né? Tenho estudado também e tem ajudado muita gente. Mas não é eu que eu quero falar, eu quero deixar passar a palavra para o irmão Gleison para ele trazer a história dele um pouquinho. Para começar, irmão, da onde que você é, entendeu? Qual é a sua carga aí com relação à religião? Você nasceu de berço dentro da religião, conheceu, se converteu um pouco mais tarde? Conta um pouquinho para nós aí de como que foi a tua introdução aí com o evangelho. Cara, muito legal estar aqui contigo de novo, Wagner. Tua história é muito bonita mesmo e é meio parecida, assim, né, em alguns pontos com a minha. Então, acho bacana a gente voltar a conversar de vez em quando, sim, sempre um prazer. Amém. Tá trazendo um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho da questão da religiosidade, a diferença da religiosidade para o Evangelho de Cristo, né? E como de fato isso se apresentou, essa revelação do evangelho verdadeiro na minha vida, na tua vida. Então esse bate-papo é sempre muito proveitoso, com Amém. certeza para nós, né? Principalmente quando a Sim, gente vai falando, a gente vai aprendendo cada vez verdade. mais, mas também para o pessoal que está ouvindo. Então assim, cara, eu não sei até quantas pessoas, né, que te assistem, que me conhecem meu trabalho, mas a gente tem um trabalho apologético sobre basicamente mostrar os perigos das seitas na vida de uma pessoa, né? Uhum. E principalmente no meu caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi a igreja que eu fiz parte, a seita que eu fiz parte, e que na verdade foi o local também aonde eu comecei o meu ministério após a saída dessa seita, né? Exatamente esse ministério apologético para descortinar as realidades dessa igreja, porque na verdade ela é uma igreja que não é tão fácil de detectar que é uma seita, né? Uhum. O trabalho que eles fazem assim em torno da instituição, em torno de toda esse PR, esse public relations, em torno da igreja em si é muito forte, trabalho de marketing. Então eles conseguiram maquiar muito bem assim essa questão. E se você vê hoje em dia um testemunho de Jeová, você fala, pô, é uma seita. Mormon é uma seita, mas Adventista do Sétimo Dia você já não sabe, pô, não sei se é. Os caras parecem tão evangélicos, né? Então é um trabalho um pouco mais difícil de conscientização e de tentar explicar o porquê que é de fato uma seita. Mas enfim, contando um pouquinho da minha história, como que eu me converti, né? Porque eu acho interessante que assim, outro dia eu tive uma visita de uma pastora no meu escritório, uma pastora amiga minha,
pastora Tânia Teresa, né? Ela tem um ministério sobre questões de maldições hereditárias. Eu não vou nem entrar aqui no mérito se é ou não algo bíblico. Algumas pessoas creem que sim. Existem pontos fortes em ambos os lados, mas é um outro ponto. Ela é minha amiga, convidei ela para o meu escritório e ela estava levando uma palavra para os corretores de lá, que eu tenho uma imobiliária aqui em Orlando, na Flórida, e ela foi levar uma palavra e tal para o pessoal e lotou o escritório para ouvir ela, e uma amiga minha se levantou assim na hora de conversar ali, né, uma interação ali entre o pessoal. Ela falou: pois pastora, o Gleison, quando ele era adventista, eu era evangélico, ele é adventista, ele me convidou para ir fazer um estudo bíblico na casa dele, e eu falei, e ela nunca tinha me falado isso, eu falei: eu não vou lá não, esse cara tá numa seita, né? Eu não vou, nem a pau, eu quero esperar que ele se converta. Olha só. Mas ela foi, e Deus tomou ela em profecia aquele dia, eu fiquei até assustado, assim, ela até profetizou muito tempo antes de eu sair da igreja adventista que eu iria ter um ministério muito grande, assim, né, queria ajudar muitas pessoas, mas que não era nessa igreja, sabe? Só que, e ela profetizou esse dia na minha casa e tal, mas o que me deu um choque foi ela falando em público que ela queria esperar que eu me convertesse. E eu fiquei pensando assim, né? Eu fiquei pensando comigo depois. Isso foi esse ano. Eu falei: nossa, é verdade. Eu ainda não era convertido. Eu achava que eu era. Né? Por quê? Porque você sai de um caminho, de um mundo do pecado e vai para a religião e acha que se converteu. Sim. Mas na verdade você saiu do pecado e foi para a religião. Você ainda não conheceu o evangelho. Você foi, principalmente se você está numa seita. Exatamente. Você saiu do pecado e entrou no caminho de religiosidade, mas você não teve um encontro necessariamente, não teve encontro com Cristo. Principalmente se você está numa seita. É muito mais difícil, talvez impossível, você ter um encontro real e conhecer o evangelho se você faz parte de uma seita. Na verdade, esse é todo o propósito do ministério, né? É de levar as pessoas para o verdadeiro evangelho, porque elas não conseguem enxergar esse verdadeiro evangelho dentro de uma seita. Mas, enfim, então aquilo me deu um baque. Eu falei: nossa, uau, é verdade. Eu ainda não era convertido. Então, assim, mas o que é, né? Se a gente entrar nesse papo filosófico, do que é ser convertido, né? Então, assim, basicamente, cara, eu vejo assim, ó, eu fico analisando a minha própria história e eu vejo que eu vim de um lar adventista. Eu, quando criança, ia, né, do berço adventista, eu ia na igreja. Desde berço. Desde berço. Creio que como você também, se eu não me engano. Mesma coisa. E assim, e meus avós adventistas, bisavós adventistas, quarta geração, né, de adventista. Tanto do lado do pai quanto da mãe, né? Então era um negócio muito forte, assim. E eu falo isso no meu testemunho, depois o pessoal, se quiser ver, testemunho completo no meu canal. Mas, assim, era algo que era muito forte. Então, eu cresci com isso, mas aos 15 anos de idade, eu me toquei que tinha algo errado e falei: não, isso aqui não é para mim. Por quê? Porque eu vi as pessoas da minha família no sábado santos, como diz um amigo meu, virando anjo no sábado, e durante a semana descendo o pau, meu amigo. Eu costumo dizer, veste a roupinha de cristão para ir na igreja no sábado, quando volta, de pendura de volta. Exatamente. E eu não estou julgando, porque Não, sim, é apesar normal. de que você deve julgar no sentido de ser criterioso e entender o que é, né, cada coisa do jeito que ela realmente é. Você deve chamar o pecado pelo nome e chamar o falso mestre, o falso profeta pelo nome também. Né? Então, nesse sentido, julgar é válido. Mas, então, assim, o que foi que aconteceu? Eu peguei e resolvi sair, porque eu via que tinha coisas erradas e que não estava entendendo. Assim, às vezes uma criança consegue perceber isso mais rápido que um adulto, né? A disparidade, assim, entre o que era pregado no púlpito e vivido. Eu tô falando no púlpito, pessoas da minha família pregando no púlpito e eu vendo na vida delas que não era, mas não era tipo assim pouca coisa, era muita coisa, entendeu? Era totalmente diferente, era tipo assim, pessoas que tinham duas famílias,
não era só uma amante, tinham 2 famílias ao mesmo tempo, Sim. sabe? Então era um negócio realmente absurdo. Então eu falei, tá, não tem como eu ficar aqui. Então eu peguei e falei, peraí, quero descobrir o mundo, quero descobrir o que está acontecendo aí fora, né? De uma maneira mais honesta. Eu não quero participar dessa hipocrisia. Então eu peguei, meio imaturo, né? Obviamente, 15 anos, saí e fui conhecer o mundo, tá? E aí entrei em bandas de rock, né? Lancei alguns CDs no Brasil, a gente fez turnês com bandas no Brasil, a gente em Curitiba tinha uma cena muito forte ali, uma cena hardcore, né? Que a gente chamava ali, que cresceu muito, inclusive nasceu em Curitiba, cresceu, explodiu no Brasil inteiro. A gente tocava com bandas, na época a gente começou ali com bandas como NX Zero, Fresno, todas essas bandas que depois explodiram. A gente tocava ali, eu tinha uma banda chamada Sugarcane, depois uma outra banda chamada Bad Car Crash. Enfim, a gente lançou alguns CDs e eu entrei nesse mundo do rock. Depois acabei entrando na faculdade de Direito, me formei em Direito, então era muita festa também na época de faculdade. E, cara, eu entrei pro mundão mesmo. Falei, não, vamos lá, vamos sentir o que existe aí no mundo, vamos viver, né? A vida. Porque do outro lado o testemunho não era bom, entendeu? Então, você veja bem como às vezes é pior, né, que uma pessoa cresça numa igreja toda arrebentada do que talvez, né, porque aquilo me fez ir para o outro lado, entendeu? Uhum. E aquele tipo de situação me fez ir para o outro lado e tá tudo bem, né? Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade para, enfim, sentir e ver o que elas querem da vida, das vidas delas, né? E foi o que eu fiz, foi o caminho que eu tomei, né? Enfim, e segui esse caminho. Então eu meio que experimentei tudo, assim, que eu né, não vou dizer tudo, mas muita festa e coisas da vida do mundo, né? E, cara, o que aconteceu? Eu acabei vindo para os Estados Unidos em 2006, tá? Eu fui para ficar por 3 meses aqui só, mas acabei ficando muito mais tempo, até agora, né? Coisas que... Cara, hoje em dia é muito engraçado. Hoje em dia, quando eu vejo uma pessoa vir para cá e ela tem um plano de ficar pouco tempo e ela começa a se estender, eu falo, ih, Deus pegou esse cara aí, esquece. Deu. Porque, cara, ele é certo, mano. Ele traz as pessoas para esse lugar aqui para um propósito, entendeu? Ele vai despir esse cara do jeitinho brasileiro, tá? Ele vai despir esse cara do jeitinho brasileiro. É verdade. Todas essas malandragens que ninguém aprende no Brasil, ele pega e fala, não, agora eu vou te moldar, nega. Peraí, entendeu? E é aqui mesmo. Aqui o pau... A gente aprende muita coisa aqui, né, irmão? Muito. Tá? Enfim, mas eu vim pra cá e assim, ainda meio que perdido no mundo, porque eu vim com uma... Tá, eu tinha tido uma desilusão amorosa no Brasil, tava meio mal, assim, vim pra meio que dar uma afastada de lá. E aí, cara, coisa que eu acabei começando a fazer dinheiro, eu falei, pô, esse lugar aqui é muito bom. E quem é que não gosta de Orlando, né? Orlando é maravilhoso. Então a gente acabou ficando, e ainda no mundo, ainda nessa vida de festa e tal. Ok. Em 2009, eu já não aguentava mais festa. Eu tava com 31 anos, né? E tipo assim, já não dá mais. E aí, cara, eu conheci uma menina, a gente começou a namorar e tal, e ela começou a me chamar para ir para a igreja. Essa menina. Começou a me chamar para ir para a igreja. E eu falei, cara, tá na hora. E eu comecei a ir para a igreja com ela. Só que a única igreja que eu conhecia era a igreja adventista. Sim. Eu tinha, assim, o mundo e o que eu achava que era Deus era a igreja adventista. Entendeu? Sim. Mas meio esquisito, porque o povo lá era muito doido, muito hipócrita. Tá, beleza. Eu falei, vou voltar para a única igreja que eu conheço. Então eu voltei. Eu acho que eu nunca falei essa história aqui na internet. E aí voltei para a igreja adventista, comecei a me envolver, tal. O relacionamento com essa menina não deu certo.
Aí eu acabei ficando solteiro na igreja por um tempo e tal. E acabei me casando com uma adventista, que é a minha esposa hoje, né? E entrei de cabeça. Quando eu me batizei na igreja adventista, entrei de cabeça. Tipo, não tem mais nada para mim lá fora. Né? Agora eu vou servir. Agora eu vou servir, vou entrar com tudo. Então, tipo assim, entrei com tudo. O que tem aí? Construção de igreja? Vamos construir igreja. O que tem aí? Escola sabatina? Vamos ser professor de escola sabatina. Louvor? Vamos tocar. Para pregar? Vamos pregar. O que é? O que vocês precisam? Evangelizar? Então vamos ser líder de evangelismo. Então eu comecei a... Tudo que eu via, E, cara, livro de Ellen White. Tudo quanto é livro de Ellen White. Vem pra cá que eu vou engolir. Engolia tudo. E eu tenho um primo que é muito hardcore adventista, e ele tem tudo da Ellen White, ele conhece tudo da igreja, ele tem muito contato com o pessoal assim, enfim, ele trabalhava no Novo Tempo e tudo mais. E ele me fornecia tudo, cara, tudo do mais raiz da igreja adventista, o cara tinha e me passava, e eu consumia, mano, e eu virei meio que um apologista para a igreja adventista. Vinha um pessoal querer dizer que não, que vinha pessoal me falar, é uma seita, que seita, e me escrevi e-mail, escrevia páginas, conta, não sei o quê. Tá. É que eu já tinha um lance de escrever, eu gostava já de escrever. Né? Sim. Eu já gostava, entendeu? Então eu pegava e, talvez pela faculdade de Direito, a gente tinha que escrever muito, e eu peguei esse lance de gostar mesmo de escrever. Então eu peguei, enfim. Mas a verdade é aquele negócio da religiosidade. Eu não vou nem falar da seita, porque isso é uma questão da religiosidade, está em todas as igrejas, quase praticamente todas as igrejas. Existe, porque existem pessoas que são religiosas, né? E vão acabar levando a religiosidade para qualquer igreja. Então, assim, mas nas seitas, principalmente na igreja adventista, é muito forte por causa do legalismo, mas do exclusivismo. Mas, assim, o que acontecia? Se eu ficasse 1-2 semanas sem ir para a igreja, Castelinho já caía, meu amigo. Eu tinha que estar lá batendo cartão, entendeu? É aquele negócio da religião. Eu não tinha tido um encontro verdadeiro, né, com Cristo. Eu não tinha entendido o evangelho. O que eu tinha entendido era: eu preciso dessa igreja aqui, essa igreja verdadeira, eu vou ficar aqui com os meus irmãos, essa aqui é a minha cerquinha que me protege, sabe? E aqui eu tô, e todo mundo lá fora tá perdido, e eu sou o cara. E aqui eu tô seguro. Eu tô seguro, tô com a igreja remanescente, com o povo remanescente. Sim. Ninguém entendeu nada da Bíblia, só quem entendeu foi Ellen White, e graças a Deus, olha que sorte a minha, nasci bem numa família adventista. Como eu sou abençoado, né? Deus me escolheu. Pô, tô na igreja certa, mano, igreja remanescente, entendeu? Então era aquele negócio que, então aconteceu tudo isso. E assim, a coisa foi indo, até que eu comecei a ter uma crise espiritual. Por quê? Não sei o porquê. Aí uma coisa que a gente pode, né, especular. É Deus que me tocou? É o quê? Eu não sei. Mas eu comecei a ter uma crise espiritual que me dizia o seguinte: por que eu não consigo vencer certos pecados? Por que eu continuo caindo na pornografia? Por quê? E assim, esse era um problema na minha vida, sabe? Não era aquele negócio, é um maluco, louco, todo dia vendo filme pornô, não é isso. Mas assim, de 3 em 3 meses, 4 meses, eu caía, ficava arrasado. O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo vencer isso e tal? E eu faço... Aí levava pros irmãozinhos da igreja. Cara, o que é? Não, irmão, você é normal, cara. Não tereis aflições, você tá fazendo tudo certo, você tá aí dando teu dízimo, tá lendo Ellen White. Cara, você está tranquilo, fica. Não se preocupa. Não se preocupa. Você não tá tomando café, aliás, um cafezinho aqui pra galera. Você não tá tomando café, não tá comendo bacon. Cara, você tá salvo. Ih, tá vindo na escola sabatina? Ih, ó, tá com ponto aí, tá com muito crédito com o cara lá de cima, com o pai, tá tudo certo. Tá. E eu falei, tem uma coisa errada. Lá por dentro tu sentia que alguma coisa não estava certa.
eu não conseguia entender, não conseguia acreditar que aquilo ali era Deus, entendeu? Uhum. Eu não conseguia entender, não. E porque não, realmente não era Deus. Era o quê? Era uma reunião de pessoas que criam na mesma falsa profetisa, né? E estavam lá juntos. Era isso, não era? Não tinha mais nada além disso. Aí tinha aquela leitura fria da palavra, uma leitura legalista, muito julgamento. Tipo assim, como que pode o Espírito Santo estar num lugar? Tá, eu não vou dizer que ele não é benevolente o suficiente para de vez em quando aparecer, porque tem pessoas boas que oram e clamam, é possível. Mas eu quero dizer o seguinte, não é aquele... Você não sente aquela unção, você não sente aquele derramar de Deus. Uhum. Você pode até ser convencido por algum bom pregador, que a igreja adventista tem muitos, como você sabe, uma oratória excelente, então você fala, uau, esse cara, pô, que pregação maravilhosa. Tá, mas você não sentia aquele, sabe, você não sentia, você sentia, pô, beleza, legal, o cara pregou super bem, o cara é bom. Você saía falando, não, o cara é bom. Você sabe que é assim, não, o cara é bom. Uhum. Ah, o cara é bom, mas cadê o Espírito Santo? Cadê aquele que é o único que é bom, que é o Pai, né? Como o próprio Jesus diz. Então, assim, você não sentia a presença dele, mas enfim. Então, o que aconteceu foi que eu comecei a me questionar. Eu falei, tem uma coisa errada, não é possível, babá. E aquilo não saía da minha cabeça. E aí eu entrei em contato com um amigo meu no Brasil, que é uma linha mais pentecostal, e também não vou entrar nessa questão, mas querendo ou não, eles têm aquele negócio mais, né? Sim. Fervoroso, um negócio que o bicho pega mesmo. E aí ele falou, Gleison, cara, olha, Deus está falando comigo aqui, é uma revelação, você tá numa batalha espiritual e você precisa entrar em oração da madrugada, 60 dias de oração da madrugada, acorda às 3 horas da manhã, e assim, não é pelas 3 horas da manhã, que também é algo discutível, será que está acontecendo alguma coisa? Eu não sei se está acontecendo alguma coisa às 3 horas da manhã, mas é algo mais, talvez, porque você está sozinho com Deus, entendeu? Silêncio, você não tem barulho, você não tem... Eu não quero espiritualizar todas as coisas, mas eu digo assim, o cara me deu uma estrutura. Digamos assim, ele me deu um GPS para o caminho para eu ter um relacionamento com Deus. Basicamente foi isso, entendeu? E ele foi muito sábio. Eu não sei se Deus usou ele ou se ele foi sábio, eu não sei, também não importa. Só sei que ele me deu uma fórmula que, cara, que mudou minha vida. Mudou minha vida. Eu sou eternamente grato a essa pessoa. Entendeu? Então, assim, ele pegou e falou, você vai acordar às 3 horas da manhã por 60 dias seguidos, consecutivos. E aí tem uma outra sabedoria aí, porque, cara, em 30 dias você já muda teu hábito. Agora, 60 dias, você cria um outro caminho. Sim. É um negócio que não tem mais volta. Você faz 60 dias, todos os dias a mesma coisa, no mesmo horário, aquilo não sai mais de dentro de você. Entendeu? Ainda mais algo que, tipo assim, você tem que acordar no meio da madrugada, mano. Não é? E eu tinha um problema de insônia. Eu tinha um problema, assim, que era... E bem naquela época, olha como é que são as coisas, né? Não sei se é o diabinho que tava fazendo, não sei. Mas bem naquela época eu tinha acabado meu problema de insônia. Eu tava bem. Eu falei, putz, bem agora que eu tô dormindo bem, o cara vai me dar esse... Tá bom, eu vou fazer. Mas eu falei, eu vou fazer, mas não tinha nem imaginado quão difícil iria ser a parada. Sim. Mas topei. Falei, vou fazer. E, cara, comecei a fazer e na primeira semana, e aí vai uma dica para quem quer, porque assim, Deus não faz exceção de pessoas, isso aí é qualquer um, entendeu? Você quer ter um encontro com Deus mesmo? Tem muita gente que fala que quer, mas você quer mesmo? Inclusive isso vai estar no meu terceiro livro, que eu estou preparando agora. Pretendo lançar, se Deus quiser, até o final do ano, não sei se vai dar tempo. O livro, na verdade, é só sobre Ellen White, mas no final, porque é o final da série, né? É o último livro da série. Então, é o terceiro volume do Descortinando Adventismo.
E o livro é todo, praticamente todo, falando só sobre Ellen White. Porque assim, a gente pegou os 3 pilares, né? O juízo investigativo, que está no primeiro volume 1, o sábado, que é o volume 2, e Ellen White, que é o volume 3, vai ser o volume 3. Ah, mas não tem esses pilares? Já vieram falar isso pra mim. Que mané pilar? Isso, onde tá escrito? Cara, não tá escrito, mas são as 3 É coisas. assim, ó, para os irmãos entenderem, eu vou fazer um breve, vou te interromper um pouquinho só para tomar uma aguinha aí, os irmãos entenderem, né? Quando a gente fala assim, poxa vida, será que vocês não têm outra coisa para falar? Já me disseram isso, né? Vocês não têm outra coisa para falar e tal. Irmãos, o que acontece? Só quem teve lá dentro sabe. Ultimamente, até as lições da escola sabatina já vem com resposta. Tipo assim, tu te esforça para responder o 7 lá, né? E dificilmente a pessoa pega na Bíblia mesmo. Lógico, não vou generalizar, tem pessoas que estudam e tal, mas com aquele olhar voltado para aquela doutrina lá, né? E quando a gente está falando aqui, ele falou, esses 3 pilares. Eu passei por uma experiência que quando eu falei, quando me perguntaram qual é o problema que tu está levantando contra a igreja? Eu disse, não estou levantando nada. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus. O pastor disse assim, aqui dentro ninguém vai abrir a Bíblia. Porque vocês querem mexer no pilar da igreja. Lógico, o quê? Santuário, essas coisas assim, né? E eu, né? Então, no meu caso, eu disse, não, se eu estou num lugar onde eu não posso me defender com a palavra, eu não estou no lugar correto. Foi o que eu entendi no momento. Mas para os irmãos entenderem, o que está acontecendo? O que acontece quando a gente fala que não é uma questão assim de, por que vocês estão batendo na igreja? Por que vocês não... Não. Com certeza existem pessoas sinceras lá dentro. E o Gleison concorda comigo. Pessoas que estão sinceramente enganadas, sinceramente erradas, precisando ser despertadas. E esse é o momento, por isso que a gente entende a importância de um trabalho como o trabalho que o irmão Gleison desempenha, né? Porque quando a gente foi para a palavra, foi que a gente acordou. Ele vai contar isso aqui agora. A palavra nos acordou. Então, quando ele diz assim, eu estou trazendo, vou fazer um livro aqui explicando a Ellen White, eu tenho certeza que é comparar o que está sendo dito com a palavra. E é isso. E quando você faz isso, você chega um momento que tem que tomar uma decisão. Ou a Bíblia, ou o que está sendo dito por eles ali, pela instituição e por Ellen White. Então, a questão aqui não é uma pegação no pé. A questão é que existem pessoas, ele vai falar isso, presas aí num sistema, e a questão realmente, como você já pregou no primeiro livro lá, é espiritual. Você pode dar a sequência aí. Exatamente. Não, tudo que você falou é 100%. E, cara, então o que aconteceu? Eu cheguei ali nessa questão de orar às 3 horas da manhã, né? E comecei a orar, e peguei e já, aí eu tava falando, né? Que esse terceiro livro vai ser sobre Ellen White, e que no final do livro eu vou ter um capítulo destinado somente a tentar explicar para as pessoas como ter um relacionamento com Deus. Porque assim, você vai chegar, vai ler todo... O cara que vai ler, né, o primeiro, segundo, terceiro volume, ele vai ver... Cara, no primeiro volume, né, assim, se ele for sincero, ele já vai falar. Acabou, entendeu? Não tem o que... Sim, sim. Mas vai ter o segundo volume, já tem o segundo volume e vai ter o terceiro volume. E aí a gente vai esmiuçar toda a questão de Ellen White. Né? Mas assim, no final, o cara vai ver toda aquela caixa de Pandora que eu abri ali, os ratos, as baratas, as cobras saindo, tudo, aparecendo, tudo, e vai ficar, tá bom, mas e agora? O que eu faço? Então, o que você faz tá aqui, ó. É no final do... Então, por favor, galera que costuma ler livro só pela metade, por favor, leia esse livro até o final, tá? Quando ele for lançado. Porque no final vai ter esse capítulo, cara, que é o mais importante, que é como ter um relacionamento com Deus, entendeu? Porque ali vai começar a vida espiritual da pessoa. Eu falo um pouquinho sobre isso no último vídeo da primeira série. Sim, eu assisti, exatamente. Descobri que sou numa seita. E agora? Esse vídeo aí. Uhum. Se você quiser ver um pouquinho do que eu vou falar no terceiro livro, no final, nesse último capítulo do terceiro volume, eu falo nesse vídeo. Mas, enfim, eu peguei e... então tem que ter essa parte, tá, no livro. E até porque, até falei em algumas entrevistas que vários pastores
tem o dom, a gente sabe que existe o dom profético até hoje, a gente sabe que existe o dom da palavra do conhecimento, e vários pastores e pessoas que têm esses dons, que eu já vi em ação, não posso negar, porque eu já vi coisas que não têm explicação, o cara tem que ter o dom, mas enfim, chegaram para mim e falaram, ó, esse livro é uma libertação em massa, só que tem um problema, essas pessoas vão ficar perdidas, elas não vão saber para onde ir, tá? Então você precisa direcionar essas pessoas, não adianta só mostrar o erro que vai escancarar e vai ficar claro, mas você precisa direcionar essas pessoas. Então, eu não vou direcionar para nenhuma igreja, porque isso não cabe a mim, cabe ao Espírito Santo e cabe à pessoa ter o discernimento para saber em qual igreja ela vai depois. Se é que ela vai para alguma igreja, eu recomendo que vá, mas também não posso dizer para qual. Ela vai ter que, né, sentir isso. Agora, também muito cuidado, porque todo sectário tem a tendência de cair numa outra seita depois que sai da seita. Então, muito cuidado. Tá aí no livro, eu vou falar sobre isso também. O que você tem que fazer depois que você sair de uma seita. Por um tempo, você não vai para lugar nenhum, fica na tua casa, com relacionamento com Deus, no teu quarto, fechado ali no secreto. Mas, enfim. Tudo isso para falar o quê? Que eu comecei essa jornada. Então, assim, na primeira semana, que eu estava acordando ali às 3 horas da manhã, todos os dias para orar, pelo menos por 1 hora, né? Com um louvor de guerra no meu ouvido, porque foi a outra parte da direção que foi me dada ali, ó, você vai orar, mas você vai orar ouvindo louvor e louvor de guerra, tá? Você tá no meio de uma batalha espiritual. E, cara, era tudo verdade, mano. E, tipo assim, não sei como o cara sabia, mas sabia. E eu fiz isso. Então, assim, é uma outra coisa que eu recomendo. Toda vez que eu vou orar... E, cara, eu nunca mais parei. Claro que eu não oro todas as noites às 3 horas da manhã. Mas eu nunca mais parei com esse hábito de orar à noite. Sabe? Às vezes é 1 hora da manhã, às vezes é às 11 horas da noite, às vezes é às 3 horas da manhã que eu acordo, às vezes é às 5 horas da manhã, não importa. Mas, e não é toda noite, mas quase, né? Toda semana, pelo menos, acontece. Então, esse hábito eu nunca perdi. Você vê como é algo que é muito forte, né? Foi muito marcante, assim. E, cara, eu comecei que foram 60 dias e foram 60 dias intensos e muita coisa aconteceu, muita coisa eu nem posso falar ainda, talvez um dia eu fale, talvez eu coloque num livro, não sei, não foi me dada essa direção agora para revelar ainda, mas muita coisa muito forte, sobrenatural aconteceu nesses 60 dias. E o que eu posso dizer, assim, é que, basicamente, Deus se revelou para mim, tá? E eu senti a direção dele claramente, né? Não como uma voz audível, mas claramente o Espírito Santo, e outras coisas também aconteceram, mas vamos ficar nisso por enquanto. E assim, direção clara, ó, você vai fazer isso, e cara, claro, negócio claro, vindo, ó, você vai fazer isso, você vai montar um grupo no WhatsApp assim, que eram os Guerreiros de Yeshua, por isso o nome do canal, Guerreiros de Oração, Guerreiros de Yeshua. Até hoje eu tenho esse grupo de oração, até hoje, tá? E era na época, tinham 30 pessoas nesse grupo. Depois Deus me pediu para eu montar um outro grupo de oração, só com clientes e parceiros de negócio e profissionais. Nada a ver. Tipo, o primeiro foi só com o pessoal espiritual que eu conhecia, religioso e tal. O outro com pessoas nada a ver. Eu não misturei os dois, era para separar. E esse pessoal me acompanhou, cara. Os 2 grupos, eram 60 pessoas orando comigo. Por 15 dias eles me acompanharam na oração da madrugada, velho. Sabe? Me acordando às 3 horas da manhã comigo e orando pelas mesmas coisas. E eram coisas pontuais que Deus me dava e falava, é isso, hoje é sobre isso, hoje é sobre isso. Eu falei, ok, vamos lá. E a galera acordando. E eu falei, meu, o que está acontecendo? As pessoas estão com sede de Deus, né? E os caras me falavam, Gleison, mas não pode ser num outro horário? Não, tem que ser às 3 da manhã. Eu vou. Vamos lá. E aguentaram 15 dias, não é fácil, aguentar. Sim. E, cara, foi assim, você sentia, porque assim, a coisa, essa frequência espiritual, ela não tem distância. Então, tipo, tem pessoas que estavam na Europa, e pessoas no Brasil, na Europa, no Japão, sei lá onde, e você sentia aquela presença, aquela conexão com as pessoas, mano, pelo WhatsApp, assim, né, porque você se conecta. E foi muito forte, foi muito bom.
E daí, tipo assim, eu lembro que em 3 dias Deus me deu uma palavra para eu entregar para a igreja. Eu escrevi o sermão, que era Autoridade Espiritual e Intimidade com Deus, o título do sermão. Escrevi, terminei os 60 dias de oração e entreguei essa palavra na igreja. Tá no meu livro isso, no volume 1. Caiu como uma bomba o sermão. O povo não esperava, tipo, uma palavra assim. Cara, nada a ver com o que eles estão acostumados. Era Sim, sobre sim. ter intimidade com Deus, autoridade, blá, blá. E tipo assim, o que aconteceu nesse sermão? A galera se assustou. Uhum. Quem tinha um pouco de sensibilidade espiritual ficou assim, ó. Sentiu, cara, o que é isso? E os religiosos rangendo os dentes. Parecia que queria me apedrejar, sério mesmo. Então, foi um negócio muito forte, sabe? E aí, tipo assim, não, foi bem assim, eu entreguei a palavra no sábado, saí da igreja e senti, eu já comecei a fazer alguns jejuns nesse período também de 60 dias. Saí da igreja, senti de fazer um jejum de 5 dias, falei, vou fazer. Só na água. Fiquei na água até quinta-feira. Entreguei o jejum na quinta. Abri a Bíblia. Eu era adventista, cara. Uhum. Eu tava tendo esse encontro com Deus, essa conversão, mas eu ainda era adventista. Na pregação que eu trouxe, eu já falava coisas contra as doutrinas adventistas. Sem me tocar. Por quê? Porque Sem se tocar. era revelação vertical aqui, ó. Revelação vertical e a palavra. Era só isso. E daí, claro, né? Quando você tem isso, você começa a sair das doutrinas adventistas, entendeu? Porque não tem nada a ver. Sim, sim. E aí, cara, nessa quinta-feira, à noite, só eu e Deus, ninguém mais, abri a Bíblia, caí no livro de Hebreus. Caí no livro. Caiu no livro de Hebreus. Cheguei em Hebreus 10, 19, um verso que eu já tinha lido 1 milhão de vezes, parei, travei ali, falei, não. Parecia que o Espírito Santo estava esfregando aquele verso na minha cara, eu falei, não sai desse verso, lê esse verso de novo. E eu lia de novo e tem alguma coisa errada aqui. Como que Paulo está falando que a gente tem que ter intrepidez para entrarmos nos Santos dos Santos? Na época dele, se Ellen White fala que essa porta só se abriu em 1844. Sim. Peraí. Aí, tá. E tentava ir para frente, não conseguia, voltava. Não vai dar. Aí eu comecei a pesquisar. Naquela noite mesmo. Quais são as respostas da Igreja Adventista sobre isso? Vi várias respostas da Igreja Adventista. Não me convenceram. Comecei a ver que outros teólogos adventistas falavam sobre o mesmo problema. Falei, opa, eu não tô ficando louco. Caras de pessoas de alto gabarito. Comecei a puxar. Cordinha. Comecei a puxar, bicho. Aí deu. Aí pegou. Aí foi o momento, digamos, das escamas caírem da conversão, porque aí não tem mais jeito. Aí você pega e fala, peraí, tô numa seita. Que foi exatamente o que eu falei para minha esposa. No dia seguinte, 6 horas da manhã, a noite inteira estudando, cheio de olheira já. Acordei ela, falei, acorda, o que foi? Estamos numa seita. O quê? Você tá maluco? Não tô maluco. Estamos numa seita. Ai, meu Deus. É isso mesmo. Aí, cara, coloquei o pastorzinho da igreja na parede, começou a gaguejar, não soube me responder. Falei que isso dá por 3 meses as doutrinas da igreja. Não queria ser injusto com a igreja, queria, né, dar um tempo ali também, não queria, imagine, anos, né? Sim. A igreja adventista também não iria chutar o balde assim. Mas, cara, no meu espírito eu já sabia, não, tá coisa errada. E aí só começou a vir mais coisa, entendeu? Claro que nada, né, parecido do que eu sei hoje, mas muita coisa ali se revelou. E eu falei, cara, tô numa seita mesmo. Peguei minha carta, tive ali um encontro com Deus, e ali começou um caminho de conversão honesta, sincera, e de crescimento no evangelho, porque também, óbvio, não é perfeito, a gente vai continuar cometendo erros, enfim. Mas você vai, aí já é diferente, né? Aí, essa questão que eu queria entrar, qual que é a diferença? Então, o que é a conversão? Vamos tentar analisar, né? Logicamente, o que é essa conversão? Cara, eu diria assim, como eu te disse, a gente sai do pecado,
no meu caso, saiu do pecado, fui para a igreja adventista, fui para a religião. Saí da religião, agora entrei no evangelho, entrei nesse caminho, né, de conversão diária, digamos assim, de aprimoramento diário. Mas o que é isso? Tá, o que é isso? Quando eu entrei na religião, eu entrei com uma mentalidade de ser uma pessoa melhor, mas eu entrei numa mentalidade de ser uma pessoa melhor com a força do meu próprio braço. Segundo o que te era proposto ali, né? Exato, tem essa também. Tipo assim, não é ser uma pessoa melhor. O que é ser uma pessoa melhor na igreja adventista? É não comer carne de porco, não tomar café, guardar o sábado. Guardar o sábado e fazer light, entendeu? E o resto pode fazer tudo, não tem problema. Não, eu não vou ser injusto. Vou falar, a verdade é o seguinte: a igreja, as pessoas da igreja, elas têm um zelo muito grande pela reputação delas. Isso. Então, assim, se o cara vê que algo que ele está fazendo vai manchar o nome dele, ele vai fazer de tudo para ser certinho, sim, porque ele não quer manchar esse nome, entendeu? Porque ele tem um medo de manchar a reputação dele. Mas eu entendi depois, quando descobri o evangelho, que a reputação é que se dane. O que importa é a integridade da pessoa, é ela com Deus. Claro, se ele puder manter a reputação também, ótimo. Mas entre um e o outro, eu prefiro minha integridade, entendeu? Então, sim, já não isso me tirou das costas um peso gigantesco. Porque, cara, no final das contas, é você contra você, é você e Deus. Essa é a luta, entendeu? Essa é a luta diária. É você tentando melhorar. É uma luta diária. É aí que é o ponto. É você tentando melhorar contra, tipo, você mesmo ontem, entendeu? Como você era ontem, tentando ser essa pessoa melhor hoje. Na verdade, é sempre o hoje, né? Porque você nunca tem um amanhã, mas diga assim, é aquela, tá, né? E só que com a religião, é você com aquele medinho da reputação e tentando fazer as coisas ali. Você até ora e pede, mas é aquela reza, né? Tá, oração. O título é oração. Não, daqui a pouco ele diz, que mané, reza só na igreja católica. Tem cada... Mas tudo bem. Tem cada um que vem. Mas assim, a questão é como se fosse uma reza. É aquela oração mecânica. É aquela oração... Mecânica. Eu almocei com um adventista um outro dia, e esse cara, toda vez que eu almoço com ele, gosto muito dele, meu amigo, mas toda vez que eu almoço com ele, ele para e ele faz uma oração de uns 2 minutos antes de comer, tá? E não tem nada contra você fazer oração antes de comer, mas ele é aquele negócio mecânico, entendeu? Mecânico. Terminou a oração, começou a comer, começa a falar mal de todo mundo. Tipo assim, é sempre a mesma coisa. Você tá entendendo? Então, é o maior exemplo do que é a religião, do que é você estar numa seita. É você estar preocupado com a sua reputação. É você estar preocupado com a forma e não com o conteúdo. Cumprir os rituais que estão ali propostos. Enquanto as pessoas estão me vendo orando, é a oração. É o publicano e o fariseu orando, entendeu? Sabe? Aquela história ali, é aquilo ali, sabe? Então, assim, o que acontece? Então, tudo isso mostra o quê? Que quando você sai... Então, a questão de toda a conversão, né? Filosófica. O que é a conversão? Então, sai do pecado, vai para a religião. Sai da religião, agora você entra no evangelho. Entra numa conversão verdadeira. Isso quer dizer que você nunca mais vai errar? Pelo contrário, você vai errar. Mas a questão toda é que agora, primeiro, você tem, de fato, o Espírito Santo te acompanhando nessa caminhada, e você tem uma relação muito mais sincera com Deus. Cara, quando você vê, digamos assim, os preferidos, porque não tem preferido, mas vamos dizer, os preferidinhos de Deus da Bíblia, tá? Por exemplo, quem? Moisés, Jó, Davi, esses caras, Daniel. Qual que era a diferença desses caras, assim, para os outros? Eles eram muito sinceros. Moisés chegou e falou assim com Deus, não, você vai matar eles, então você me mata antes, risca meu nome do livro da vida. Tipo assim, o cara era aquele papo reto com Deus, entendeu? É isso que as pessoas não entendem, cara, que é o que Deus quer. Ele quer que você tire todo o bullshit da frente, tá? É muito melhor que você fale um palavrão de vez em quando. Fala,
fala esse palavrão aí, mas seja sincero, mano. Obediência eu quero e não sacrifícios. Está escrito na palavra. Misericórdia, eu quero misericórdia e não sacrifício. Ou seja, o que ele quer? Ele quer que você ame o teu próximo, mano. Porque se você... não, mas eu amo a Deus sobre todas as... Tá, e como que você ama a Deus se você não vê a Ele? O único jeito de você demonstrar que você ama Ele é amando o teu próximo. Porque o teu próximo tá aqui, você vê o teu próximo. E Ele é um pedacinho de Deus na Terra. Então como que você vai amar a Deus? Amando o teu próximo. Como que você vai amar o teu próximo? Para de falar mal dos outros, cara. Para. Entendeu? Tipo, tenha misericórdia, que é o que a gente acabou de falar. Tenha um pouco de empatia. O cara, às vezes o cara é um lixo de pessoa, mas tudo bem. Ele tá passando por um processo. Dá raiva, mas todo mundo passa pelo processo, todo mundo erra. Né? Então, assim, você tem que ter esse lance, sabe? Sim. E é o que Deus quer, porque no final das contas, brother, ao meu ver, tá? Porque assim, eu comecei um processo de desconstrução que é prazeroso, mas é difícil. De desconstrução do entendimento bíblico que eu tinha antes para chegar no entendimento mais real possível. Como? Tirando tudo que é religiosidade da Bíblia. Então, assim, cara, vamos ler essa Bíblia aqui, claro, com uma visão teológica. Eu sou formado em teologia, estou fazendo meu mestrado agora. Não retiro essa parte. Você tem que estudar teologia, você tem que estudar o máximo possível, grego, hebraico. Perfeito. Mas a questão toda aqui é, vamos no cerne. O que é que Deus estava falando para nós? Né, qual que era a intenção de fato real? Para de colocar, espiritualizar tudo. Eu quero entender o que está sendo dito aqui. Então, ao meu ver, cara, sabe, eu não vou esmiuçar aqui a Bíblia inteira, mas assim, é uma história assim, tá, teve ali o período de Israel, teve uma lei que foi dada para eles, a questão do sábado é simples, eles eram escravos, eles precisavam entender que eles tinham que tirar um dia de off para descansar, porque eles tinham a mentalidade escrava. Deus precisava ter um povo peculiar, porque todo mundo era idólatra. Então ele tinha que colocar dentro daquele pessoal ali que ele escolheu. Ele tinha que escolher alguém, escolheu aquele povo ali. Esse povo aqui. Mas eu vou ter que limpar esse povo dessa ideologia errada. Então eu vou ter que colocar um monte de coisinha, dispositivos neles, para eles se alinharem o melhor possível. Tá, beleza. Passou esse período aqui, não precisa mais. É um período. Aí você chega num novo período, que é uma nova dispensação, que é uma nova aliança, e agora Deus quer... das alianças, né? Deus quer o que agora? Traz Cristo, que é Deus, traz para o quê? Nos trazer a lei do amor, que no final das contas era onde ele queria levar, por isso que Cristo é um aio. A lei era um aio que levava até a Cristo. Então, assim, Cristo trouxe agora, Cristo tem a maior revelação, ele é a maior revelação. Ele é a verdade de Deus. Ele que trouxe a graça e a verdade. Então, assim, chegou no que agora? Chegou no amar ao próximo. Sim, então, exatamente. Então, assim, toda a ideia de Deus é o quê? Fazer toda essa limpeza desse povo para chegar e entender agora que, no final das contas, primeiro, eles nunca vão ser suficientes para se salvar, precisam de um Messias, precisam de um Salvador, alguém perfeito, que ninguém nunca vai ser além de Cristo. Essa pessoa já veio, já morreu por nós, aceita isso, usa o sangue dele para te limpar desse problema, está salvo, agora aprenda a ser gente. Como? Amando o próximo. Amando o próximo. Entendeu? E aí você, claro, aí você vai aprender como que você vai fazer isso. É no dia a dia. Entendeu? Exatamente. Sabe? Mas tipo assim, quando você começa a arrancar todas essas besteiras do caminho, e aí você vai lá, aqueles que têm os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus, guarda os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus. Quais são os mandamentos? Os entolês de Deus. É o que Cristo trouxe para nós. Exatamente. Os ensinamentos de Cristo, os entolês são os ensinamentos de Cristo. Se fosse a lei de Moisés, era nomos ou nomas. É outra palavra no grego. Então, assim, os entolês, os mandamentos de Deus são esses ensinamentos de Cristo que tem a ver com os princípios morais da lei. Entendeu? E aí você entende o que Deus quer de você. E a coisa vai ficando mais clara. Não, exatamente, até porque é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, vamos lá, de lei,
E eu não estou falando aqui só de 10 mandamentos, eu estou falando no contexto geral, né? O que mudou? Saiu da pedra, e é uma observação, porque a gente não precisa mais ficar observando para a pedra. E onde é que tem que estar? Aqui dentro. Por isso que entra o que o irmão falou. Quando a gente tem uma conversão sincera e sabe, está determinado ali a fazer o que o Espírito está te guiando, a gente não precisa mais estar olhando para a pedra, porque isso já está internalizado. A lei está dentro de nós. Como é que a gente faz isso? A gente traduz isso com amor, amando o próximo. E o segundo passo, para mim, são 2 passos, tá? O amor ao próximo, com certeza, e a luta contra a carne. Você tendo esses 2, é uma guerra espiritual que tu começa a travar, entende? Pô, o que eu não quero de mal para mim, eu não vou desejar isso pro meu próximo, entendeu? Primeiramente. Segundo, o meu relacionamento com Deus é uma luta constante contra a carne. É aquilo que o irmão falou, né? Hoje eu preciso ser melhor do que eu ontem, entende? Porque se eu não tiver isso dentro de mim, não resta sacrifício para o pecado. Não adianta eu ir bater o meu cartão em qualquer religião, estou falando de uma aqui específica, mas de qualquer uma. Isso daí cabe para qualquer religião. O que você é? Você é um adorador ou você é um religioso? Isso que a gente precisa pesar. Não, com certeza, mano, com certeza. E assim, é tão absurdo, porque assim, eu fiz esse pequeno resumo, né, da lei da antiga aliança, da lei da nova aliança, agora que é a lei do amor de Cristo, para a gente analisar como que um pedacinho da lei, que foi a questão do sábado, que serviu para fazer com que as pessoas parassem de trabalhar, tirassem um dia. Não tem nada de errado você tirar um dia para adorar a Deus. Na verdade, assim, é a ideia de você, cara, não esqueça do teu relacionamento com Deus, entendeu? Não se esqueça que a vida não é só trabalhar, a vida é você parar e estudar a palavra e ter um relacionamento com Deus. É isso que Deus está querendo. Tá entendendo? Então, assim, quando você entende isso, que é algo que fica claro depois de muito tempo, né? Você pensa que absurdo que é você criar toda uma religião em cima de um dia, mano. Exatamente. Você criar uma religião em cima de um dia, brother. Pegaram um pedacinho da lei e falaram, não, vamos idolatrar essa lei aqui, ó. E vamos fazer disso uma igreja. Você entende que o meu problema? Então, tipo assim, o problema não é, cara, você quer guardar o sábado, você primeiro está guardando errado, mas tá bom, guarda, vai lá, faz o que tiver que fazer. Mas assim, tenta entender que isso aqui é leite. O alimento sólido é você compreender que você só precisa ter um relacionamento com Deus. E quer um dia, eu não vou nem entrar no mérito, talvez exista alguma bênção especial, não vou dizer que não, talvez exista. Eu acho que só é para os judeus. Mas não vou tirar, talvez Deus coloque lá um negocinho em cima, ó, o cara tá. Pode ser. Eu acho que não, tá? Até porque o judeu matava o gentio se ele guardasse o sábado. Tem toda uma questão. Pena capital, tinha que se tornar judeu. Mas tudo bem, antes de guardar o sábado. Mas assim, não vou nem entrar nesse mérito, mas o que eu tô querendo tentar explicar é que, cara, tudo aqui gira em torno de você se preocupar com o seu conteúdo ao invés da forma. Né, de fato ter essa transformação ou essa sinceridade de tipo assim, Deus, eu não estou transformado aqui nessa parte ainda, eu não consigo sozinho. E essa é outra questão, tá? Porque assim, analisando hoje, depois de uma longa caminhada, né, eu ainda não tão velho, mas eu digamos, comecei a ir para a igreja aos 33, depois que eu voltei, né, e tive essa experiência toda e tal, agora estou com 44 anos, eu vejo que, assim, a diferença, tá, que ocorreu, assim, de eu estar no mundo e de eu finalmente me converter, é que, assim, quando eu tava no pecado, olha que interessante, quando eu estava no pecado, eu não me importava que eu estava no pecado. Eu não me importava. Não tinha problema nenhum. Eu saí beber, encher a cara. Eu saí, sei lá, pegar aí um monte de mulher. Não tinha problema nenhum. Era muito legal. Era sensacional. Né? Eu sei lá, assisti um vídeo pornô, pra mim, qual o problema? Nenhum. Todo mundo faz, tá tudo certo. Eu não tinha uma convicção no meu espírito que era algo errado. Não tinha nada. Ok. Quando eu entrei na religião, eu comecei a sentir o peso, tá? Mas olha que interessante.
comecei a sentir o peso, mas eu comecei a ver que a tentação era maior, era muito maior. Você tá entendendo? Porque Sim. Porque a igreja adventista ela se foca tanto na lei, você pode ver, cara, a maioria dos problemas adventistas estão no adultério. Porque eles são tão focados, fixados na lei, não pode adulterar, não pode, não. E é exatamente ali que a coisa pega. A maioria cai em adultério, a maioria. Olha o que eu notei de diferença depois que eu me converti, eu saí da religião, entrei no evangelho. Cara, para mim é muito... Hoje em dia, não tenho mais essa tentação, assim, tão pesada. Às vezes vem os ataques, você sente e tal, mas eu não tenho essa tentação como eu tinha antes. Cara, é 1000 vezes menor. 1000 vezes menor. Porque eu não tenho essa religiosidade, esse peso da religiosidade, sabe? Da lei me mostrando ali, ó, isso aqui você não pode. Porque esse tipo de coisa faz com que você tenha muito mais vontade de fazer, de cometer aquilo ali. E depois que eu entendi isso, por isso que eu não conseguia vencer a pornografia. Porque era algo que, sabe, que estava tão pesado em cima de mim, que eu falei, não, agora que eu quero, entendeu? Esse negócio não pode, então era mais difícil. Então um dispositivo virou dentro de mim que parece que, assim, o que era antes é como se fosse uma roda, né? Que estava andando assim dentro de mim, a favor, tipo, tendendo ao pecado, cada vez mais, uma tentação cada vez maior. Quando houve essa conversão, a roda parou e começou a virar para o outro lado. Então, hoje em dia, sou um pecador, óbvio, mas assim, quando eu vou pecar, eu meio que tenho que dar uma forçadinha, assim, sabe, para pecar. Eu sei que é pecado e eu dou aquela, sabe? Antes não. Antes era o contrário, era tudo me empurrando para pecar. Você tá entendendo? Claro, com certeza. Eu sinto essa diferença. Eu sinto que o Espírito Santo me deu, tipo, hoje em dia, mais uma graça para eu ter uma resistência maior, digamos assim. Sabe? Eu tenho uma resistência maior. Eu tenho que dar uma forçada. Sabe? Eu tenho que dar uma forçada para tomar uma cerveja. Eu não vou dizer que eu não tomo, às vezes eu tomo. Agora, nesse período que eu tô para escrever o livro, eu não tô tomando nada, nem uma cervejinha, nada. Cortei, né, para escrever o livro, porque eu acho que, enfim, pode ser algo psicológico, mas eu acho que influencia. Então eu cortei tudo, mas não sou aquele cara fanático. Não vou dizer que nunca vou tomar uma cerveja, porque é isso que faz o cara ficar louco, entendeu? Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter um equilíbriozinho, né? E isso é até difícil de falar aqui, porque às vezes a pessoa ela não consegue e ela tem um problema de alcoolismo, e é para você que tem problema de alcoolismo, por favor, não fica longe, sim. Fica longe, tá? Mas o que eu quero tentar colocar, e estou tentando imaginar que estou falando para um público maduro, tá? É que não é pecado você tomar uma cervejinha, não é pecado. Mas se você sabe que você vai se descontrolar, meu amigo, aí você tem que ter a maturidade para não tomar nunca. Sim. Entendeu? Não tome. Exatamente. Não, olha o Gleice falando que tem que tomar. Não, não é isso. Eu sou sincero. Eu acho que não é pecado você tomar uma cervejinha de vez em quando. Agora, se você tem esse problema, não faça. Não caia nisso. Exatamente. Mas tem que ter bom senso, basicamente. Tudo é bom senso, cara. O evangelho é bom senso. É bom senso. Exatamente, irmão. Nossa, é praticamente isso, né? E me diz uma coisa. Tá, aí você... Partiu daí, você decidiu. Tá, mudei alguma coisa aqui, eu preciso sair ao campo de batalha. E quando é que deu aquele estralo assim? Cara, eu preciso alertar as pessoas. Preciso começar a escrever, enfim, compartilhar. E vou abrir um canal aqui para divulgar, né? A partir do momento que tu te converteu, eu acho que é automático, aconteceu comigo também. Você não consegue ficar com isso só para ti. Concorda comigo? Concordo, foi imediatamente. Só que assim, as pessoas, graças a Deus, Deus colocou pessoas muito boas para caminhar comigo nessa época, porque você fica meio doido. Sabe? Não. Logo no momento que tu dá um conflito interno muito forte. E tipo assim, quando eu digo que você fica meio doido, cara, porque é muita revelação que começa a vir, entendeu? Sim. Você começa a ver que os dons do Espírito Santo agindo de fato na igreja, coisas que você não via. Na igreja adventista não tem isso, esquece. Aquilo que era abstrato agora está real na tua frente.
aquilo que era tipo algo que só da Bíblia lá atrás, será que aconteceu? Só com Ellen White? Passou longe de Ellen White esses dons aí. Mas assim, você começa a ver, você vai. E às vezes, cara, é numa igrejinha que tem tipo 20 pessoas. Exatamente. E tem lá e chega um profeta e começa a liberar a palavra. E você, o que tá acontecendo? Esse cara mal sabe falar português, ele não pode ter investigado minha vida, entendeu? O cara começa a falar tudo, começa a te dar palavra de conhecimento, começa a profetizar. Os dons do Espírito, né? É os dons do Espírito, que, aliás, desculpa, mas eu nunca presenciei dentro da igreja. É muito raro. Não vou dizer que não tenha irmãos ali que são usados, mas eu não presenciei. E quando a gente ouvia falar, olhava assim meio torto, não é verdade? É o diabo agindo. Exato. Quando essa mulher que eu te falei no início ali, que ela profetizou na minha casa, nesse estudo bíblico que eu estava fazendo em casa, ela levantou e começou a profetizar, cara, eu comecei a sentir o ambiente mudou, o ambiente virou. Tipo assim, começou uma eletricidade no ar, um negócio diferente. Você sente, tipo um negócio, pum, sabe? Um negócio que você pega e fala, meu Deus, virou aqui o ambiente virou. E eu nunca tinha sentido isso, tá? E assim, eu não pude negar que era algo muito forte espiritual que tinha acontecido na minha casa. Quando eu fui falar com o pastor adventista, eu falei, olha o que aconteceu, foi isso. Cara, imediatamente. E isso que eu nem falei o que ela profetizou, tá? Eu só falei que ela era de uma outra igreja, ela foi e ela começou a profetizar. Imagina se eu falasse o que a mulher tinha profetizado. E aí, tipo, eu falei, imediatamente o cara falou, é o diabo. Nunca mais leva essa mulher na tua casa. É o diabo agindo. Entendeu? Tá bom, né? É o diabo, então. Então, assim, por quê? Porque não tem essa manifestação de dons da igreja adventista. Toda vez que aparece, é o diabo. Para eles é o diabo. Então, você imagina por que o Espírito Santo vai se apresentar na igreja adventista se as pessoas vão ver e vão falar que é o diabo agindo. Entendeu? Não vai. Ele não vai se manifestar nem um pouco lá. Para quê? Não existe esse ambiente favorável a isso na igreja adventista. Entendeu? Porque acabaram os dons, segundo a igreja, acabaram os dons com Ellen White. Morreu e de novo. Garanto a vocês. Estou terminando toda a minha pesquisa e com jornais da época, coisas históricas que vocês nunca viram, eu garanto, coisas inéditas. Vocês vão ficar malucos quando lançar esse livro. São coisas muito pesadas. Só para me explicar para os irmãos aqui, né? Até quando eu fiz a minha série ali, Desvendando o Adventismo, eu usei um pedaço do teu vídeo ali. Eu assisti, lógico, toda a tua série. Comprei teu livro, adquiri e tal. Só para os irmãos terem uma noção. Talvez você, adventista, está chegando aqui nesse vídeo agora, tá? Não tem problema nenhum. Só para vocês terem uma noção. A informação que nós temos no Brasil é diferente. Muita coisa não chega lá. O que o irmão Gleison fez no trabalho de pesquisa dele foi, lógico, o que ajudou, né? A língua agora, a gente entendendo um pouco de inglês ajuda bastante. Foi pesquisar o que acontece aqui dentro. Sabe? Então, assim, eu nunca tinha visto um trabalho desse, onde você consegue adentrar lá naquela época, pegar matérias de jornais da época, foi o que você trouxe no primeiro livro, entendeu? Mostrando a realidade do que aconteceu naquela época, sabe, irmão? Se você quiser realmente saber o que aconteceu, o que de fato aconteceu em 1844, não vamos entrar no mérito aqui da profecia, se é verdadeiro ou não, a gente já... Com certeza você já sabe a nossa ideia quanto a isso, que para nós não é real, é falso. Porém, coisas aconteceram lá que quando a gente olha hoje, quando o irmão trouxe, que eu não sabia também, eu fui descobrir a partir do seu canal ali, do seu livro, são coisas que você diz assim, cara, tava lógico, porque no momento que você deixa a situação deles ameaçada como ficou, né? Depois daquele, entre aspas, desapontamento, aí, se tu não consegue justificar tudo aquilo com outras mentiras, não vai para frente, né? Não, cara, com certeza. É um negócio assim... Não, se vocês, né, se aprofundarem e lerem o livro ou assistirem a série, você que é adventista, vocês vão entender do que a gente está falando. É coisa muito séria. E agora, esse terceiro volume que eu estou preparando para escrever e para lançar, é só sobre Ellen White, e daí tem esse último capítulo ali sobre a intimidade com Deus, mas é praticamente 90% só Ellen White. E tô descobrindo muita coisa, brother. Que assim, você vai ficar... Olha... Já tô aqui ansioso, mano. Não,
você veja só, eu não sabia, eu já tinha escrito tudo isso, volume 1, volume 2, e muita coisa estou descobrindo agora. Imagina. Essa pesquisa. E eu já sabia eu achava que eu já sabia de tudo, e tem muito mais coisa. Muito mais coisa. É assim, é de ficar, realmente é de arrepiar os cabelos aí. Mas então assim, mas você me perguntou ali, como que eu decidi, né, sair e começar a alertar as outras pessoas, iniciar o ministério? O que aconteceu foi que Deus me colocou pessoas no meu caminho, graças a Deus, para me segurar, porque quando eu tive essas revelações e comecei a descobrir essas coisas, eu falei, não, vou começar, vou escrever um livro. Imediatamente falei, vou escrever um livro. Né? Aí essa pessoa que estava comigo, que é um pastor, falou, brother, não faça isso agora. Não faça isso agora. Por quê? Não. Fique só no relacionamento com Deus. Não faça nada agora. Tá? Não faça nada. Não é a hora. Não é a hora. Cara, ele foi muito sábio, brother. Ele foi muito sábio quando ele falou isso. Porque, assim, eu parecia uma metralhadora maluca, assim, desatinada, atirando para tudo quanto é lado. Porque você fica, sabe, é muita coisa, é muita... são muitos bloqueios, muitas escamas que vão caindo, que toda hora sabe, né? Toda hora. Foi exatamente comigo. Cara, assim, por isso que as pessoas talvez não entendam, a maioria não entende, é uma pena que até mesmo os evangélicos não entendam, né, a importância desse tipo de trabalho apologético. Eles ficam, a maioria não, mas muita gente olha com uma cara meio assim, pô, o cara saiu machucado da igreja e tá aí querendo se vingar. Não é isso. Não é isso. Então, é um trabalho de conscientização até para essas pessoas. Às vezes você acaba tendo que enfrentar bloqueios entre olha só, entre os evangélicos mesmo entre eles, que a própria igreja e adventista chama eles de Babilônia, né? Tipo assim, de morada de demônios, sinagoga de Satanás. E esse povo defende ainda. Não, são irmãos. Cara, não são irmãos. Eles não querem andar com vocês, entendam isso. Não querem. Se eles vão andar com vocês, é só para proselitar, é só para puxar vocês para a igreja. Eles acham que vocês estão sendo enganados, vão se perder. Ou aí, tipo, a escapatória que eles utilizaram, né? Um tempo é de falar assim, não, por enquanto ninguém está perdido. Só quando sair o decreto dominical. Aí sim, quem não guardar o sábado, aí sim. Exatamente. Eles inventaram recentemente, tipo assim, inventaram para poder sair dessa imagem de seita e continuar enganando essas pessoas e continuar trazendo elas para. Então, assim, é um jogo, não é dama, meu amigo, que é um xadrez pesado, 4D. Entendeu? Não é. E vocês estão sendo enganados, e as pessoas que estão dentro estão sendo enganadas, e por trás de tudo não é nem que tem a instituição por trás, não, é uma potestade que está por trás. Exato, essa parte é forte. Né? Então, espiritual o negócio. A batalha espiritual é pesadíssima. Então, assim, por isso que nesse período, cara, que eu tô agora, é assim, é bombardeio pesado, irmão. Quem tá me vendo, conhece o ministério, por favor, ore pelo nosso ministério, porque não é coisa... Não. Você não entende, é coisa... Eu até vou te falar uma coisa aqui, que eu tenho certeza que tu vai abordar isso dentro do teu livro. A gente nem conversou sobre isso, né? Que as pessoas me perguntam, mas meu irmão, ela tinha um anjo relator. Sabe o que eu costumo dizer, irmão Gleison? Eu acredito. Eu também. Eu acredito que ela tinha um anjo relator. Só que de que lado, né? Porque o negócio realmente é isso que você falou. É espiritual, irmão. É espiritual e as pessoas se sentem... Não é que se sentem... Você não consegue acreditar quando você abre a palavra e mostra. Já deve ter passado por isso. Meu irmão, lê o que está escrito aqui. Não, Ellen White. Na Bíblia, não. Ellen White. Aí tu diz assim, o que eu vou fazer mediante isso, entendeu? Sabe? As pessoas não conseguem se decidir ao lado da palavra e chega um momento que precisa acordar um Wagner, um irmão Gleison, e aí quando essa pessoa acorda, mas eu estava diante dos meus olhos todo momento, eu não vi como isso, porque é espiritual, entende? Você aborda isso no teu primeiro livro lá, né? Abordo, e olha só, você tem uma ideia como uma guerra é pesada. É isso que você falou, se você mostra para a pessoa.
Tá aqui, cara, tá escrito. Ela escreveu isso. Você tá vendo? Olha o que tá escrito na Bíblia. É o oposto. Exato. Não. Aí, tipo assim, que nem outro dia, um adventista, que ele é mais, cabeça um pouquinho mais aberta, leu meu livro até um certo ponto e falou, cara, eu concordo contigo, só que eu parei de ler teu livro quando você disse no teu livro que os desbravadores foram criados por questões de pedofilia, que eles queriam infiltrar pedófilos na igreja. Eu falei, quando que eu escrevi isso, mano? Você tá maluco? Nunca escrevi isso. Não, eu li, tá no teu livro. Meu livro? Aí eu fui ver, né? Fui procurar. Falei, pelo amor de Deus, né, cara? Eu não escrevi. Eu que escrevi o livro. Eu sei, eu não escrevi isso. Sim. Fui procurar. Eu falo dos desbravadores, falo de pedofilia, mas nunca falei que os desbravadores foram criados para infiltrar pedófilos, né? Sabe? Eu nunca escrevi isso. Sim. Eu escrevi que houve casos de pedofilia que foram acobertados pela igreja e que envolveram, em alguns casos, desbravadores. Coloquei isso. Mostrei pro cara. Falei, mano, tá aqui. Achei. Eu não falei isso que você disse. Você tá maluco? Tá aqui, ó. De fato. Você não falou mesmo. Eu tô mentindo? Não, você não tá mentindo. Você tá entendendo como a coisa é um negócio, cara, espiritual, que às vezes o cara lê um negócio, não tá escrito aquilo, Exato. mas ele entende daquela forma. Tipo assim, isso foi um perfeito exemplo para mim. Sabe? O cara lê a Bíblia, lê o livro de Ellen White, não bate uma coisa com a outra e ele continua seguindo a vida como se tivesse certo. Uhum. Você entende? Então, tipo, são muitas coisas que envolvem, muitas coisas espirituais que envolvem essa seita, que envolvem as seitas, né? São espíritos, cara, são espíritos pesados, demônios, potestades, que estão ali trabalhando. Por quê? Por que você acha, mano? Para que você não tenha esse encontro com Cristo, para que você não entenda que a religião não vai te salvar, meu amigo. Exatamente. A religião nunca vai te salvar. Não. O que vai te salvar é uma conversão real. Uma verdadeira, uma comunhão íntima com Deus. É tu e Deus. Você não leu, amigão? Você não leu que é guardar os entolês de Deus? O que é guardar os entolês? É você amar teu próximo. Você está amando teu próximo? Não, você está falando que eles são Babilônia. Pessoas estão, cara, Moody, Billy Graham, Pessoas mil anos à frente, aí avançados aí no entendimento, tá chamando testemunho esse de povo vida, exatamente. de Babilônia. Testemunho de vida, cara. Tá doido. Sabe? Então, assim, Reinhard Bonk, tipo, os caras que converteram milhões de pessoas, milhões e milhões, 60 milhões, se não me engano, Reinhard Bonk converteu. É Babilônia. Você tá entendendo o que você tá fazendo? Você tá amando teu próximo? Você não tá amando teu próximo. Cansei de ver, mano. As pessoas iam lá pedir, pelo amor de Deus, com fome, que era um... Não, aqui não tem dinheiro para você, não. Vai embora. E ali, ó, recolhendo a oferta, recolhendo os dízimos. Peraí, irmão, o que tá acontecendo aqui? O cara tá pedindo aqui. Não, mas é vagabundo. Vagabundo, mano, o cara tá com fome. Entendeu? O que vocês estão fazendo? Aí não, mas daí na Adra, que daí tem o marketing, né? Ah, sim. Aí tem o... Não, estamos entregando. Bate foto aí. Sim. Pegando um saquinho de comida aqui. Aí sim, aí vai entrar mais dinheiro na instituição. Eu não tô falando que não tem coisas boas que acontecem. Com certeza tem. Mas a questão toda é, tá fazendo para quê? Tá fazendo de verdade ou tá fazendo por marketing? Tá fazendo para receber mais doações para manter a máquina funcionando? Né? Então, tipo, tem todo esse lance. Então, cara, toda a questão aqui, eu acho, não tinha me tocado da importância desse teu programa. Agora, durante o programa, eu me toquei como é importante falar da conversão. Uhum. Da conversão real. E principalmente, eu não sei se você está fazendo isso com outras pessoas que saíram de seitas, mas, cara, é muito legal se você puder trazer um testemunho de Jeová, sabe, um Mormon, não sei, outras pessoas. Eu tô aberto aqui, eu digo, né? Se a pessoa que está assistindo aqui, você que está assistindo esse vídeo, se tem um testemunho de conversão verdadeira, parecida com o meu, com o do irmão Grace, com dos outros irmãos que participaram aqui, tá aqui meu Instagram. Escreve aqui, manda um direct que a gente conversa ali, não tem problema nenhum. Irmão, eu tenho feito um trabalho forte e eu vejo, em cada testemunho eu aprendo, sabe? E eu vejo coisas que eu não via dentro da igreja. Que é o quê? O mover e o trabalhar de Deus. Deus trabalhando de formas assim, cara, isso daqui é um milagre. Tem pessoa dando testemunho aqui curada de câncer. 5 anos fazendo tratamento, irmão.
e simplesmente sumiu, entende? Uma luta, eu tenho visto essas coisas, sabe? Eu tenho um episódio que está indo no ar, inclusive, agora, você que está assistindo aqui, da semana passada, que está entrando no ar, de um ex-presidiário, um camarada que chegou a matar uma pessoa, e Deus transformou o coração dele. E como é que eu não vou acreditar no poder de Deus para transformar? Entende? Aqui nesse programa eu não levo em consideração qual é a tua religião. Entende? Não é isso. Não é religiosidade. É testemunho de vida. Transformação do Espírito Santo. É isso aí. Não, com certeza. E assim, você pode ter certeza, cara, que agora a coisa vai começar a piorar, vai ficar mais pesada. Os ataques, assim, de descrença, de ateísmo. Você vê... Eu tô achando muito legal esses debates que estão acontecendo agora nos podcasts de criacionismo versus evolucionismo e tal. E você, não sei se você está notando, mas abriu um leque, abriu essa caixa de Pandora aí também, no sentido de que, assim, agora todo mundo tem voz, meu amigo. Agora bruxo tem voz, sim, mago, sacerdote satanista, né? Todo mundo tem voz. Então esses caras agora estão falando e estão atraindo muita gente, tá? Estão atraindo muita gente. Então agora o peso vai ficar cada vez maior, né? Esse tipo de comunicação vai chegar nos nossos filhos, vai chegar nos adolescentes, já chegou nos adolescentes, vai chegar nas crianças daqui a pouco. E aí? E aí você vai ter que mostrar o outro lado. Cara, tá ficando cada vez mais tudo à vista, tudo às claras. Tanto é que o nome é Descortinando o Adventismo, né? Que até é um nome profético. Tudo às claras. Tá aqui, ó. Ninguém mais está escondendo as coisas. A Igreja Adventista está tentando esconder, mas a gente mostra, né? Mas assim, os satanistas não. Ó, é isso aqui que a gente crê. Entendeu? Tá aqui, ó. Quimbanda é isso aqui. Umbanda é isso aqui. A gente vai lá e mata animal mesmo. Sacrifica. Falam tudo, mano. Falam, não. O diabo tá aqui. Abertamente. Eu adoro ele é o meu Deus, entendeu? Ele me dá as coisas que eu quero. E aí? A igreja tem que estar preparada para esse tipo de coisa, brother, porque agora o pau vai quebrar as claras, meu amigo. Tem mais essa. Então, assim, esse tipo de... Eu fico preocupado. Preocupado não, porque eu sei que já está tudo, né? Já está tudo realizado, já foi tudo feito. Na cruz já foi tudo feito até antes da fundação do mundo. Mas, assim, eu fico um pouco preocupado porque o espírito, por exemplo, de descrença, de ateísmo, as pessoas ficam tão chocadas agora, saem de uma... Esse é um grande problema da seita, tá? Eu já falei várias vezes sobre isso. O cara descobre que é uma seita, sai, não acredita mais em nada, virou ateu. Exatamente, esse é um grande problema. Cara, a experiência que ele teve não foi boa. Aí que tá. Tipo assim, o cara entra numa seita, meu amigo, pra sair algo bom disso, depois que o cara entrou na seita, pra sair algo de positivo disso, é quase impossível. Exatamente. Porque ou o cara vai continuar lá, ou ele vai sair, vai chutar o balde, uma pequena porcentagem vai encontrar o evangelho. Uma pequena porcentagem. E é esse jogo que a gente tem que virar, entendeu? Porque assim, Deus quer trazer essas pessoas para o verdadeiro evangelho. Ele quer, mas ele quer, mas ele usa pessoas para fazer isso, né? Sim. Ele não vai baixar um anjo aqui e vai começar a pregar, não vai acontecer, ele vai usar pessoas, entendeu? Então, alguém tem que fazer esse trabalho, e é um trabalho, você sabe, espinhoso, você passou por isso, é o Ministério Para-Raio, todos os raios caem em cima da gente, a maioria deles, não é o trabalhinho de coach, Thiago Brunet, gosta do Thiago Brunet? Não. Parabéns, eu assisto você, não sei se está deve estar me assistindo, mas, cara, é um excelente trabalho, mas é, né, coisa linda só, aqui é pauleira, meu amigo, aqui o pau quebra mesmo, sabe? Então, assim, porque é batalha espiritual pesada, de alto nível. Entendeu? Então, mas a gente assumiu a bronca aí, seja o que Deus quiser. Agora que estamos na chuva, para se molhar. Exatamente, amém. Fantástica história. Olha, acredito que a gente teria muito mais para contar. E, como eu disse no início do vídeo, eu tenho uma participação nisso e eu quero te passar, tá? Porque... eu descobri foi a mesma coisa, só que foi
tu te determinou a um compromisso com Deus, e quando tu voltou para a igreja, tu voltou determinado a fazer o correto diante do teu conhecimento, enfim. E aí você fez aquilo e você queria um pouco mais, tu queria sentir uma coisa que tu não estava sentindo lá dentro. Sim. Então tu fez teu compromisso lá e Deus abriu a revelação para ti e te mostrou de verdade, né? No momento que tu te determinou a fazer a coisa correta. No meu caso, foi um pouquinho diferente, porque eu precisei estar num leito de morte. E naquele leito de morte, eu descobri que eu estava perdido. Cantando na igreja, fazendo tudo, sabe? Perdido. Aí me voltou ali e eu disse, ó, Deus, se tu tiver uma outra oportunidade para mim, então, que me dê, do contrário, me perdoe dos meus pecados e me leva. E Deus me livrou, sabe? Eu tô falando de problema cardíaco, tive infarto e tudo. Entende? Então, Deus me livrou, passei 15 dias no hospital e tal, fiz a minha cirurgia e Deus me livrou. E eu, agora chegou a minha parte, né? De cumprir com o propósito. Bom, então o Senhor tem um propósito para mim. E de uma hora para outra, o propósito que Deus tinha para mim foi de me tirar da igreja. Eu não entendi nada, sabe? Não foi por esse caminho exatamente que você conheceu aqui, e você me mostrou aqui do santuário, mas foi estudando Apocalipse 17. E eu vi, não, isso daqui está totalmente diferente. Só que não deu uma semana, acabei caindo em Hebreus. E quando eu li esse versículo aqui, Hebreus 9, 12 também, né? Sobre o Santo dos Santos, eu olhei e falei, uma coisa, não, como assim? Como assim? Quando que foi escrito esse livro? Né? E foi aquela enxurrada também. Uma coisa vindo em cima da outra e você começa a sentir aquilo que você não sentia lá atrás, que é o desejo de conhecer cada vez mais. Conhecer a palavra de Deus de verdade, sem intermédios, enfim, de livros auxiliares e outras coisas, né? E, irmão, isso fez uma diferença tremenda na minha vida. Só que, no meu caso, isso eu estou te falando de 2014, 2015, eu fui sufocado naquele momento, sabe? Fui lá, gravei um vídeo, esse vídeo teve mais de 200 mil visualizações, tá aqui no canal, o primeiro vídeo. Eu vi esse vídeo. O irmão viu. E a partir dali foi um bombardeio. E eu fui sufocado, sabe? E aquilo me levou, enfim, à depressão. Eu até já te contei, né, em off, me levou à depressão e tal, um monte de problema. E eu não me senti capaz de fazer, sabe? Gravava um vídeo ali e tal e parava. Tipo assim, eu não consigo. Eu me sentia, sabe, machucado por aquilo. E chegou um momento, irmão Gleison, que quando eu te conheci na internet, eu vi, rapaz, exatamente. Eu recebi a mesma revelação. Isso que ele está falando é tudo. Lógico, eu consegui ver muitas coisas, como você mesmo trouxe, as suas pesquisas aqui, e isso só impulsionou. A gente fez o contato ali e eu disse assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa e tal. A minha mãe te assistia, o meu pai te assistia. Glória a Deus. E o que eu vou te contar agora? Que é uma coisa que você não sabe. Nós estávamos ali fazendo toda aquela sequência dos teus estudos, meu pai, minha mãe e tal, e o meu pai, infelizmente, ele faleceu de Covid. Um dia anterior eu tinha ligado para ele, ele estava te assistindo, um dia antes de falecer, entende? Não que fizesse diferença, porque ele já tinha acordado junto comigo, minha mãe e meu pai acordaram junto comigo, entende? Mas tipo assim, deu um ânimo em mim, na minha mãe e tal. E a minha mãe dizia para mim antes, né, Wagner, pô, tu tinha gravado aí, volta a fazer teus estudos, traz e tal. E eu disse, mãe, é só incomodação. Eu pensava assim, sabe, é complicado e tal, eu não separava esse tempo para Deus, sabe? E dentro de mim eu ficava assim, ó, sabe, vontade de falar, mas aquela coisa que fica amargo assim, sabe? E daqui a pouquinho eu te conheço ali na internet, vejo tudo aquilo e eu disse, eu tenho que fazer e tal. Só que quando meu pai faleceu, eu senti uma urgência. Eu disse assim, é isso daqui que acontece, ó. A gente vai perdendo as pessoas, a vida que tu acha que tu tem, o que eu achava que era a vida, tipo assim, eu vim para os Estados Unidos, uma vida nova e tal, mas é correr atrás da máquina. E eu disse, não, existe uma urgência para o evangelho. Existe uma urgência. E aí eu disse, eu vou me determinar, eu vou fazer do jeito que for, celularzinho mesmo gravando, do jeito que for, eu vou fazer cumprir novamente. Eu vou ir atrás. E aí a gente fez aquele contato, a gente gravou um vídeo, tinha aquele projeto, nem foi para frente, aquele projeto lá
política, religião e futebol, mas foi um bate-papo legal. E lá naquele dia tu falou assim para mim, Wagner, eu te assisti lá no início, nas minhas pesquisas e tal, e eu quero que tu saiba que tu me ajudou e eu quero que tu não pare. Você lembra que tu falou isso para mim? Não desiste, não pare, vai em frente aí que nós precisamos disso, o reino precisa disso. Pessoas precisam ser despertadas, né? Acordar para uma realidade. E eu não parei, irmão. Desde lá até aqui, a gente está com um projeto aí, um projeto do Apocalipse, trazendo a verdade do Apocalipse, não tudo que foi nos contado, né? Enfim, trouxemos muitos outros estudos aqui e, tipo assim, me deu um gás, sabe? Porque eu pensei assim, é urgente. É urgente. O Jesus está voltando de verdade, né? O que foi nos pregado que Jesus está voltando é de verdade, entendeu? O santuário vai ser purificado, ele não foi ainda, tipo assim, não aconteceu nada em 1844, acalmem, mas se alertem, porque tem muita coisa já acontecendo, muita coisa ainda vai acontecer, e as pessoas estão dormindo, vivendo um conto de fadas, né? A gente precisa acordar para uma realidade, que Jesus está voltando, e se eu não tiver uma preparação da minha vida, né, vai acontecer que a gente vai estar perdido. E eu pensei assim, cara, o que é minha vida de 70, 80 anos, no máximo que a gente chega lá, comparado com uma eternidade? Deus colocou a eternidade nos nossos olhos, entende? Então você de casa, aí que você chegou aqui no vídeo, pô, um vídeo apologético, falou aqui e tal, tranquilo. Faz o seguinte, analisa a tua vida. Começa por aí. Nós estamos falando de um encontro pessoal, estamos falando de conversão, estamos falando de espiritualidade. Analisa a tua vida. Eu tô indo na igreja e tal, não dou muita bola, porque, enfim, eles falam lá e tal. Mas analisa a tua vida. Vê se isso faz sentido para ti. Porque para mim não fazia sentido. Tanto é que na hora do meu leito, eu sabia que eu estava perdido. O irmão Gleison foi à luta, ele foi atrás, ele descobriu, e ele viu a mesma coisa, ele sentiu ali. Esse não é o caminho. Qual é o teu caminho, meu irmão? Até quando você vai ficar aí pensando que dá para estar levando em banho-maria? Sim, porque já nos disseram que a nossa igreja é aquela, né? Laodiceia, meia morna e tal. Então eu vou me acomodar com isso? Não. Você não vai se acomodar com isso. Levanta dessa cadeira. Vai fazer jejum, vai fazer oração, vai ter um encontro com o Senhor. Eu garanto, o irmão Gleison está aqui, Gleison está aqui, garante para você. Ele garante também de que tem muita coisa aqui, ó, que não foi te dita dentro da instituição. Isso não é uma encarnação, uma pregação no pé. Não, não é. É realmente despertamento. Acorda para a realidade. Entende? Porque uma igreja que fala há tanto tempo, que estuda o santuário e não entende do santuário. Se entendesse do santuário de verdade, se entendesse de todos os aspectos, dos rituais das festas, de todas aquelas sombras, entenderia a realidade. E aí jamais cairia nesses, entre aspas, pilares que estão te trazendo datas totalmente equivocadas, que dizem que acontece alguma coisa e não aconteceu nada. Simplesmente não aconteceu nada. Entende? Então, primeiramente, centralidade, comunhão com Deus, amor ao próximo. E aí sim, você tendo isso, você tem a sua conversão e você vai conseguir chegar no objetivo que nós tanto queremos, que é estarmos para sempre com o Senhor. É isso aí, brother. Não, com certeza, assina embaixo. E assim, é o que eu te falei, né? Não tem nada de ego aqui, é um trabalho em conjunto e eu vejo pessoas novas, canais novos, fazendo um trabalho apologético muito legal e eu encorajo esse pessoal, sabe? Eu acho que desse trabalho, o meu trabalho não surgiu em mim, surgiu de trabalho de outras pessoas que eu pesquisei lá de trás, pessoas daqui americanas, outras pessoas, né, que os brasileiros não conhecem. Então a gente vai pegando as sementes desse pessoal, vai trazendo e outras pessoas vão pegando, né, essa motivação e vão espalhando para outras pessoas, e é assim que tem que ser feito. Sabe? É um trabalho em conjunto. Então, assim, eu tenho certeza que do teu trabalho vão nascer outros pregadores, outros evangelistas, né, outras pessoas que vão estar trazendo a consciência do povo, essa realidade que é a realidade de Cristo. Não tem, você pode estudar o que você quiser. Cara, eu passei, antes de começar a estudar para esse livro, eu entrei em outras religiões pesadas, porque eu não quero ser um cara de tá falando de uma religião só, eu tenho curiosidade de saber de várias, e eu entrei
pesado em coisas de nova era, hinduísmo, budismo, coisas do ocultismo, porque eu quero estar preparado também para lidar com esse povo. Recomendo que vocês orem, jejuem muito antes de entrar nessa seara, porque é bem complicado, mas, sim, cara, vocês podem estudar o que vocês quiserem. Não existe uma verdade maior do que a verdade de Cristo. Não tem. Não tem. Inclusive, a maioria das religiões apontam para o próprio Cristo. Eles não conseguem, as pedras clamam, eles apontam, não é Jesus. Vamos falar, é o governador da galáxia, né? Até as pessoas que acreditam aí em ufologia e ETs e tudo mais, tem revelações, não, ele é o governador, só que fala governador da galáxia. Outros, não, é o governador do universo. Tudo é Cristo, cara, não tem revelação maior, você pode ter certeza. Agora, cuidado com os falsos cristos e com os falsos profetas, né? Mas assim, não tem verdade maior. Então, você quer a verdade? É Cristo. Aí, como você vai fazer agora? Estude os evangelhos. Também não vai ter nenhum outro evangelho mais verdadeiro do que esses 4 que estão no Novo Testamento da Bíblia. É isso aí, essa é a vida de Cristo. Olha, uma dica, assistam o The Chosen, pelo amor de Deus, eu sempre falo quando eu lanço uma série no meu canal, sempre está batendo com alguma temporada do The Chosen, e eu sempre recomendo que o pessoal assista, porque aquilo ali é a Bíblia viva, cara. É um seriado tão maravilhoso. Eu não conheço, irmão. Cara, é um negócio tão inspirado, brother. Assista acho que é Angel TV o nome do aplicativo. Você pode baixar aí no teu laptop, na tua TV. Assista de graça, se você quiser fazer uma doação para eles. Mas acho que é a primeira série desse tamanho, que ficou gigantesca, que foi feito só por crowdfunding. É só por doações. E ficou um negócio, cara, que eu nunca vi. Tipo assim, 2 coisas que fizeram de Cristo até hoje. Paixão de Cristo de Mel Gibson. Absurda, um negócio maravilhoso. E essa série. As 2 melhores coisas que fizeram de Jesus, sabe? Só que essa série, assim, é muito especial e é como se você estivesse lá. É o Jesus falando, não é naquela linguagem do King James, né? Sabe? Não, sim, é a linguagem daqui, ó. É o Jesus camarada, vivo, sabe? Falando de amigo para amigo. Cara, é maravilhoso. Você tem que ver. Para tudo hoje aí, depois e terminar e assista pelo menos um episódio, e você vai ver como é maravilhoso. Então, assim, esse é o caminho. É estudar, é fazer a comunhão, entrar no relacionamento, Deus vai começar a se revelar para você, os milagres vão começar a acontecer, sabe? Mas tem que ter o relacionamento. Tem que ter o relacionamento. E às vezes, cara, tem um espírito, e eu vejo isso em pessoas próximas minhas, e me dá assim, uma dor no coração, cara. Porque às vezes não adianta só a gente orar. Precisa ter essa vontade pessoal da pessoa, sabe? De entrar nessa comunhão, mas existem forças que às vezes travam a pessoa, travam e não deixam ela, e daí começa a atacar de tudo quanto é lado, aí vem trazendo dúvida aqui, dúvida ali, e o cara fica perdido, entendeu? Não, trava tudo isso, afasta esse barulho, esse ruído, entra no evangelho. Você não precisa ser um fanático, não é isso, mas entra no evangelho, entra numa comunhão com Deus. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Esquece. Esse é o caminho. E oramos para que outras pessoas possam anunciar esse evangelho, possam pregar a respeito disso e trazer outras pessoas pelos pés da cruz. Esse é o caminho, não tem outro caminho. Exatamente, irmãos. A gente precisa entender que o mundo espiritual é um mundo forte, tá? É uma coisa assim, acho que as pessoas têm um misticismo de pensar que Deus está tão distante, né? Ou senão, Deus está lá num dia, numa hora marcada, onde eu vou lá encontrar ele. Cara, Deus é real. Deus é real, Deus é palpável. Ele quer se manifestar na tua vida. Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando disso, entendeu? É conversar com Deus como se fosse um amigo. É se abrir, né? É ter um relacionamento íntimo, né? Então, a gente incentiva você de casa a entrar aí neste propósito, né? Primeiramente. Antes de qualquer coisa, tá? Não acredito no que vocês disseram e tal, tudo bem. Então, de tudo, se você quiser esquecer de tudo, vai para um relacionamento com Deus. Porque, no fim das contas, é isso que importa. É um relacionamento íntimo com Deus. É a mudança de vida, é uma conversão sincera, onde você vai mudar tudo aquilo que até então não te trazia uma realidade de um Deus palpável na tua vida. Então, agora você vai ter uma mudança. E é isso que a gente espera aqui. Irmão Gleison, eu
te agradeço muito por estar aqui com a gente, tá? Eu tenho abençoe. certeza que este testemunho vai impactar muitas pessoas. Eu vou deixar de novo aqui, ó. Irmãos, ó, se inscreva no canal, tá? Guerreiros de Yeshua, do irmão Gleison. Se você quer conhecer aqui, pô, eu tenho sede de entender, então, o que o irmão tá trazendo, será que é verdade ou não? Vai lá, se inscreve, vai lá, assiste os vídeos, você pode assistir de graça, você pode também adquirir o livro. Eu vou pedir pro irmão depois me deixar o link, eu vou deixar aqui na descrição, para os irmãos que quiserem adquirir, pode entrar em contato com você lá também, né, e adquirir. Não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal Remanescente, porque você sabe, a gente está trazendo vídeos quase que diariamente aqui, e temos aqui os podcasts semanais, com conversão, com testemunhos, e também com a série apocalíptica. Não se esqueça, então, de estar com a gente aqui, tá bom? Eu espero de coração que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigado, irmão. E a gente vai ter outra oportunidade de conversar. Deus abençoe a todos.